Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Estamos na série Mulheres Abençoadas e hoje chegou o dia de falar dela, de Esther, a mulher que ousou arriscar. Esther capítulo 4, versículo 14 diz: E quem sabe, se para tal tempo como este chegastes a este reino? Sabemos que há momentos em que Deus nos coloca em lugares que ainda não entendemos. Pode parecer coincidência, mas no céu nada é por acaso. Hoje, na série Mulheres Abençoadas, vamos conhecer Esther, uma mulher que foi tirada no anonimato e colocada em posição de influência para cumprir um propósito divino. Esther nos ensina que fé não é ausência de medo, mas a coragem de agir mesmo com medo, confiando no Deus que nos colocou ali. Havia um propósito escondido em uma coroa. Esther foi levada à casa do rei e o rei amou Esther mais do que todas as mulheres. Esther, capítulo 2, versículo 8 e o versículo 17. Esther era uma jovem judia, ela era órfã, ela foi criada por Mardoqueu. E nada em sua história, nada, absolutamente nada, indicava que ela se tornaria a rainha da Pérsia. Mas Deus estava por trás de cada detalhe. Quando parece que Deus está em silêncio, ele está posicionando pessoas. O que parece ser acaso é, na verdade, a construção de um propósito. Deus não deu a Esther uma coroa por vaidade, mas por missão. Ela foi colocada ali para salvar o seu povo. E você sabe que a coragem, ela nasce no propósito. Irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e se perecer, pereci. Esther, capítulo 4, versículo 16. Esther sabia que entrar na presença do rei sem ser chamada significava morte, mas ela também sabia que ficar calada significava perder o propósito. Talvez, se você está ouvindo esse devocional e não conheça a história de Esther, você deve estar se perguntando por que ela tinha que falar com o rei para salvar o seu povo. Enquanto Esther se tornou rainha da Pérsia, e Esther era judia, um homem chamado Hamas armou um plano para matar todos os judeus. E naquele momento, nada poderia salvar aqueles homens. Mas lembra-se, Deus cuida de cada detalhe. Se de um lado Hamas estava armando um plano para destruir todo o povo judeu, do outro lado, o Senhor colocava Esther ao lado de quem poderia mudar essa situação. E foi exatamente o que aconteceu. Mas para isso, Esther teve que despertar sua fé. Para isso, Esther teve que entender que ela fazia parte de um propósito maior. Como dissemos aqui, a coroa que o Senhor colocou sobre Esther não era por vaidade. O Senhor não queria colocar Esther numa posição para que ela fosse melhor que outras mulheres, mas para que ela fizesse a diferença, para que Esther usasse a sua fé para fazer parte do plano de salvação da vida daqueles que seriam perdidos, seriam simplesmente massacrados, sem ao menos a chance de se defender. E ali Esther precisa tomar uma decisão. Quando o propósito fala mais alto do que o medo, aí nasce a coragem. Quando entendemos que Deus nos levou para um tempo como este, deixamos de nos esconder e passamos a nos posicionar. Esther não agiu com pressa. Ela orou e jejuou primeiro. O segredo de sua coragem estava na dependência de Deus. Antes de Esther tomar a decisão de falar com o rei, mesmo sabendo que se ela entrasse,
As câmaras do rei, sem autorização, o rei poderia ordenar a morte dela. Então ela age com cautela. Como nós falamos aqui, ela orou, ela jejuou, ela falou com Deus, ela pediu para que as pessoas orassem, ela dependeu de Deus. Ela sabia que ela fazia parte do plano, mas o plano maior, a ação maior era de Deus. Então Esther, ela não agiu com pressa. E naquele momento, Deus vai virar o jogo. Através de Esther, o decreto de morte foi anulado. O inimigo Ramã caiu na própria armadilha que planejou e o povo de Deus foi livrado e honrado. O que parecia ser o fim se tornou o recomeço. Quando uma mulher se posiciona, o céu se move. Deus não apenas mudou a história de Esther, mudou o destino de uma nação inteira por causa da fé dela. Talvez Deus também tenha te colocado em um lugar que você ainda não entende. Um trabalho, uma posição, uma família, uma situação difícil. Mas lembre-se, você não está aí por acaso. Assim como Esther, Deus te escolheu para um tempo específico, para ser voz, para ser luz, para ser influência onde outros se calam. O mesmo Deus que colocou a coroa sobre Esther está te preparando para reinar com propósito. E eu quero te convidar a uma oração. Senhor Jesus, obrigada por lembrar que essa mulher não está aí por acaso, que cada posição, que cada desafio, que cada porta aberta tem um propósito no teu plano. Assim como Esther, que essa mulher tenha coragem de se posicionar, mesmo quando o medo está tentando calar ela. Usa ela, Senhor, para um tempo como este, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Esther nos ensina que o propósito de Deus se torna mais importante do que o medo. O impossível acontece sim. Mulheres abençoadas não se escondem, elas se levantam, porque Deus sempre levanta alguém para o tempo certo. E hoje é o tempo, e esse alguém é você. Que Deus te abençoe. Compartilhe